Olá, Creators! Bem-vindos a mais um episódio do Profissão Creator. Eu sou a Nath. E eu sou a Ju. E hoje nós estamos aqui com o Henrique Mendes, que é fundador da loja Chapéu Estilo. E como vocês já podem observar, o sobrenome é o mesmo da Nath, né, gente? Então, ele é irmão da Nath e hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre empreendedorismo, carreira, criação de marca. Ele vai contar tudo pra gente nesse episódio. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Demorou, mas chegou, né? Você Sim. Fazia tempo já que a gente tava tentando trazer você, né? Que você é uma referência em marketing de conteúdo, empreendedorismo, e-commerce. Então, tem anos de história para compartilhar com a gente hoje, né? E eu queria saber do seu começo, né? Como que surgiu essa vontade de empreender? Por que chapéus? Conta um pouquinho pra gente. Bom, foi na verdade meio que uma descoberta um pouco inusitada, né? Na nossa família, eu estava até pensando sobre isso. A minha mãe tem assim um viés de empreendedora, mas nunca tinha escalado empresa, né? Não chegou a abrir empresa e tudo, todo esse tipo de coisa. Ficou mais como uma fonte de renda extra, né? Então a minha história no começo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí eu fui como técnico em informática, porque era mais ou menos o que estava meio que na moda, né? Nem se fala mais dessa palavra hoje, técnico em informática, nem né? Nem dessa profissão, acho que é TI né? agora, né? Seria algo próximo de TI. E aí eu trabalhei por um tempo como técnico em informática, acho que em 3 empresas. Na verdade, eu trabalhei em mais de 10 empresas como CLT. Foi bastante tempo. E aí depois eu fui para shopping, porque eu costumava sair dos empregos. Não ficava muito tempo nos empregos. No máximo um ano ali. Nossa, parece com alguém. Ou nem chegava a um ano. Não sei. Teve empresas que eu cheguei a ficar uma semana, né? E aí, eu fui pro shopping, porque o shopping é bem fácil arrumar emprego, né? Então, eu ficava sem emprego e ia pro shopping. Aí, no shopping, eu fui trabalhar com roupa, loja de roupa, porque eu sempre gostei de moda. Na minha personalidade, eu sempre gostei de me vestir bem. E aí fui trabalhar lojas de roupa masculina, algumas grifes, Calvin Klein, entre outras grifes eu trabalhei, Me Officer na época também, e mais várias outras de moda. O meu último emprego que eu consegui também em shopping, foi no shopping de Mauá, na Vivo. Lá na Vivo aconteceu um fator que mudou meu futuro, basicamente, né? Eu fazia muita amizade com os empresários. Inclusive, no sistema mostrava o score deles, tipo assim, meio que quanto eles ganhavam, sabe? E aí, a partir disso, eu conseguia meio que... Eu ficava curioso, por que essa pessoa ganha mais do que outra? Por que o score dela, por exemplo, era verde escuro ou verde claro? E aí, eu ficava bem curioso na profissão dessa pessoa. O que ela faz? Aí, eu gostava de desenvolver uma conversa, até porque eu também entendi que eu sou um vendedor que desenvolve uma conversa. Eu não sou tão rápido, eu meio que construo uma relação. Então eu fui descobrindo que os empresários eram pessoas bem-sucedidas, geralmente. Tinha, tipo, sempre os últimos iPhones, sempre os últimos e o melhor plano. E eu falei, tem alguma coisa que acontece que eu não sei o que é, mas... Você viu que esse era o caminho, né? Que não era através de trabalhando ali na Vivo que você ia almejar o que você ia conseguir o que você almeja, né? Que teria que ser tipo, empreendendo. Identificou um padrão, né? Que as pessoas que ganhavam mais... eram todas empreendedoras. O caminho era outro. Tem alguma coisa aqui. Exatamente. Ali eu comecei a ter um faro sobre isso, né? E num dado momento eu atendi um cliente que era um advogado. Ele, na conversa, ele falou, gostei das suas ideias, tudo a conversa que a gente bateu até, enfim, o papo. Lê esses 2 livros aqui que você vai gostar, talvez vai conectar com quem você é. Que era Pai Rico, Pai Pobre e Os Segredos da Mente Milionária, né? Então, a partir disso, eu fui ler os livros, comprei, meio que despretensiosamente, assim, e aí minha cabeça explodiu mesmo. A partir dos livros, eu nunca mais fui a mesma pessoa, nunca mais mesmo. Tanto é que eu nem tinha... Quando eu era criança, na escola, eu não tinha tanto hábito de ler. Mas a partir daquele momento, eu também tive caiu uma outra ficha. Calma aí, o conhecimento muda e transforma vidas. E aí eu sou um apaixonado por livros hoje. Sou muito grato aos livros também, por conta disso, porque ele realmente mudou minha vida, né? Eu já li muitos livros, mais de 100 livros. E aí, basicamente, a partir desse momento, eu decidi, vou sair daqui. Vou sair, porque esses livros mexem muito com a sua cabeça, principalmente o Pai Rico, Pai Pobre. E conversei com a minha chefe,
na época. Eu era um bom colaborador na Vivo, eu era um bom colaborador. Fui em outras também, mas lá eu era muito bom, tinha uma relação muito bom com ela. Acabou que ela conseguiu me desligar da empresa. Esse valor da rescisão foi um valor extremamente importante para mim começar a primeira empresa, uma loja de roupa. Eu saía do shopping, então eu tinha meio que 2 empregos, tipo Július, né? Tava conciliando. E aí, realmente, chegou um momento que ela conseguiu me desligar. Eu já também tinha um pouquinho de dinheiro guardado, não muita coisa. Fiquei com a loja um tempo, tava indo bem, tava indo legal. Foi logo quando surgiu o Instagram, então foi meio que quase encaixou. Eu tinha que levar as pessoas para dentro da minha loja, que era dentro de um prédio. Era impossível, elas não sabiam que existia. Então, obrigatoriamente, eu tinha que fazer um bom marketing pela internet. Não tinha como. Senão ninguém ia nem saber que eu existia. E só no prédio não dava para vender, não ia ter faturamento suficiente. Então, ali eu já comecei a desenvolver o conteúdo na internet, no caso no Instagram na época, né? Chamava Lux Outlet. E aí eu consegui entender quanto era importante e relevante o Instagram. E aí, num dado momento, quando eu tinha a loja, estava indo bem a loja, até faturava legal, eu estava gostando. Eu tive uma oportunidade de viajar. Nessa viagem, a gente foi numa loja de chapéus, vendia chapéus tipo no atacado. E aí eu falei, vou comprar já vou aproveitar, vou comprar vários, né, que eu tô sempre viajando, vou comprar. E eu acho que eu vou colocar no Marketplace. Vou tirar foto, vou colocar no Marketplace. Vai que vende, né? É mais um produto para mim testar. Despretensiosamente, na verdade. Porque eu já gostava muito de usar chapéu. Sempre gostei. Eu ia para várias festas de chapéu e eu gostava sempre de ser uma pessoa meio que diferente e única na forma de se vestir. Gostava de, literalmente, se destacar, né? Destacar e ser notado. Era uma forma diferente, né, de chamar a atenção. Porque eu lembro dessa época, as festas que você ia era tipo Cia Club, né? Então era tipo festa na praia. E aí um jeito de um chapéu já chamou a atenção. Tem uma pessoa de chapéu lá, ela já fica diferente das outras. Exatamente. E é realmente, quem usa chapéu sabe disso. Sabe que causa esse impacto. Eu sempre costumo dizer que o chapéu coloca um holoforte na pessoa. Ele realmente coloca, né? E aí, então, voltando para esse assunto, curiosamente, os chapéus começaram a vender muito mais do que roupa. E até eu me surpreendi. E eu fui vendendo. E aí, quando os clientes chegavam para comprar roupa na minha loja, tava tudo sujo. De coisas que eu cortava, porque eu já customizava desde o primeiro chapéu. Eu tinha entendido que no Marketplace era muito guerra de preço, era 100% guerra sangrenta de preço. Né? E aí eu falei, primeiro, já tem que ser customizado esse primeiro chapéu. E ele era customizado, só que fazia uma sujeira na loja, enfim, não dava pra ficar limpando toda hora a cada chapéu que fazia, né? E aí eu falei, acho que a coisa tá indo mais pro lado de chapéu do que de roupa masculina, né? E aí, a partir disso, eu decidi vender a loja de chapéus, aliás, a loja de roupa, consegui vender, fui passando aí por várias outras fases. A Natália trabalhou comigo até uma época, né? Eu fui a primeira funcionária. Uma época eu trabalhei com você 4 anos, né? Quando você começou eu comecei na Lux e eu tinha 15 anos. Então eu ia pro Senai de manhã e voltava à tarde e a gente trabalhava na Lux. E aí você colocou os chapéus no Marketplace. E aí começou a vender muito chapéu. Eu lembro disso, muito chapéu. Tipo assim, a gente fazia o quê? 30 chapéu por dia. Você fazia 30, aí começou a não dar mais. Aí, tipo, vendia 60. Aí ele fazia 30, eu fazia 30. E aí as pessoas chegavam na loja, não tinha como, porque a gente tava embalando chapéu. Eu tava quase virando o mercado do Platinum na época já, que era tipo o hype melhor do melhor na época. Do Mercado Livre, há 10 né? anos atrás, o Platinum hoje é diferente, né? Mas a empresa estava se destacando bastante. Aí eu entendi que eu teria que trilhar pelo caminho do chapéu, sabe? Decidi realmente pro chapéu. E a empresa foi crescendo, foi mudando de lugares, eu fui contratando pessoas. E foi isso, com relação a chapéu, venho até hoje. Cada dia mais aperfeiçoando a minha gestão e tudo que eu tenho que fazer com relação a empresa, né? E aí eu posso falar um pouquinho depois também porque que eu fui para marca própria, alguma coisa desse tipo. E quem que é o público dos chapéus? Porque vocês falaram que, nossa, foi vendendo. E eu não imagino, para quem que vocês estão vendendo? Porque não é comum de se ver, né? Alguém na rua assim com chapéu e quando a gente vê, é lógico que chama atenção. Na verdade, isso é uma boa pergunta, né? Inclusive é meu desafio. Qualquer pessoa
pode usar chapéu. Qualquer uma mesmo. Inclusive, grande parte delas, ou todas, praticamente ficam melhores de chapéu. A gente só ainda não sabe elas não disso. sabem, Exatamente. Por questões culturais do Brasil, que é justamente o que eu enfrento como dificuldade, como marca, né? As pessoas... a primeira barreira é a mais difícil. Então, o mais difícil é eu colocar o chapéu na cabeça de uma pessoa. O nível de conscientização. Eu convencer ela que você fica bonita de chapéu. Você só não entendeu qual chapéu, qual a cor, qual o material, qual o tamanho da aba e o tamanho da sua cabeça também, entendeu? Porque quando você vai numa loja, por exemplo, uma varejista, uma Zara, Renner, C&A, tem pouquíssimos chapéus, sabe? Porque eles não são especialistas, né? Então eles vendem chapéu tamanho único para todo mundo, para massa. E chapéu é uma coisa que meio que não é assim, não é tão simples assim. Exige um certo conhecimento e um certo cuidado. Então aí que tem o meu papel de ensinar as pessoas. Você fica muito mais charmosa, muito mais bonita, atraente, às vezes curiosa com o chapéu. Só basta você se permitir, que é o principal ponto. Você se permitir ir na minha loja, alguma coisa do tipo, que a gente vai encontrar um chapéu para você e eu tenho certeza o que o produto vai causar. Inclusive é um dos motivos porque eu vendo chapéu. E aí, quando a sei o pessoa impacto. chega lá na loja, você faz um atendimento todo personalizado para ela entender qual que é o chapéu certo para ela. Exatamente, uma venda que, inclusive, ela é consultiva e ela não é tão rápida. Alguns clientes chegam a ficar mais de 1 hora na loja. Uma porque ele monta o próprio chapéu, né? Então, se você vai na minha loja, você meio que pega o chapéu do zero. Então, você escolhe a faixa, você escolhe uma pena, você escolhe a carta, você escolhe se vai colocar a letra do seu nome, se vai queimar o chapéu, se vai costurar. Então, é algo que a gente vai montando junto. E você realmente cria um chapéu único. Eu escrevo o seu nome, se for o caso, eu escrevo uma frase dedicatória. É algo realmente especial, não passa nem perto de Zara, Renner, Riachuelo. Inclusive, por isso a gente é um pouco mais caro que eles, né? Sim. Isso é um nível que a gente chama que é o chapéu high custom, que seria um chapéu, tem um chapéu meio que pronto, fácil e rápido, para quem não quer ter muito trabalho, é mais minimalista, e tem um chapéu mais elaborado, no estilo aqui o country, né? E os chapéus artísticos, depois eu posso falar um pouco. Você falou do chapéu country, né? Eu acho que é um complemento do que você disse. Ah, tá, onde estão essas pessoas? Eu acho que as pessoas compram muito por ocasião. Então, por exemplo, vou num rodeio. Exatamente, tem um rodeio. Aí ela faz essa ligação de rodeio, chapéu, legal. Ou vou no Rock in Rio. Então, os festivais, eles trazem essa coisa. E as viagens também, entendeu? Tipo, então vou pra Campos. Aí a pessoa associa. Então, eu acho que a grande massa, ela associa mais os chapéus a essas... A eventos. A eventos. Mas é algo que pode ser usado No todos dia a os dia. dias. Exatamente. Todos os dias e em qualquer momento. É estilo, não tem jeito. Tanto é que tem pessoas que usam, né? A pessoa que tem mais segurança, né? Porque realmente, eu vou estar sendo desonesto falar que as pessoas não vão olhar. Elas vão olhar sim. E na verdade, essa é a intenção. Vamos ser sinceros, essa é a intenção, é que olhem pra Sim. você mesmo. Eu É que uso- você seja o destaque. E que nesse momento você segure a onda. Estão olhando pra mim, era esse momento que eu precisava. E agora eu vou segurar a onda, entendeu? Então, assim, vai ter olhares de... Talvez crítica, mas a opinião das pessoas a gente não tem que se importar, né? A maioria dos olhares são de admiração. Eu queria ter esse estilo, eu queria ter essa coragem. Eu queria estar bem vestida assim. A maioria dos olhares é de admiração. Tanto é que eles perguntam onde você comprou. Nossa, como você está elegante, como você está chique. Nossa, ficou perfeito, né? Mas realmente está sempre ligado a eventos e algumas pessoas que têm a personalidade muito forte conseguem usar isso de maneira mais cotidiana no dia a dia. Isso tem a ver até com o slogan, né? O slogan da marca, eu acho que ele deixa bem claro isso. Que ele sempre fala, tipo, entre para o nosso grupo e saia do comum. Porque o chapéu já te tira do comum, só de você. Usou o chapéu, né? Já meio que saiu do comum. Então, É verdade. E como que a sua marca virou uma marca própria, que você saiu do marketplace para virar um e-commerce? Essa também foi uma dor meio que natural. Muitas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Porque eu entendi que no Mercado Livre eu não estava construindo muito valuation lá. Lá eu era um vendedor mesmo, né? E eu não queria ser só um vendedor. Eu queria ser o dono de uma empresa grande, valiosa, que vale alguns milhões. Então eu entendi que eu tinha que ir pro caminho de marca própria.
era muito mais difícil, com certeza, porque no marketplace a taxa é alta porque tudo já está embutido, já está pagando. Ele é um shopping, na verdade, ele é um shopping digital. Então, igual uma loja de shopping, é caro o aluguel lá porque já levou todo o tráfego para lá, já tem todos os custos. No marketplace não muda. Porém, eu entendi que a marca própria, ela tem um valor inestimável. Até é difícil mensurar o valor de uma marca, na questão do valuation, né? Muitas vezes a marca vale mais do que tudo, é o maior ativo, intangível da empresa, né? Como a da Azul, que eu sempre falo. A da Azul passou por uma série de problemas lá, e mesmo assim foi vendida por milhões depois, né? Um leilão, porque aquilo ali literalmente era força de marca, né? A marca faz o produto valer muito mais até do que ele vale muitas vezes. Porque é uma percepção individual de cada pessoa. Você pertence a um grupo, a uma comunidade. Então é algo muito mais específico. Tipo a Apple, a Gucci, essas de bolsa, né? Exatamente. Porque não tem como uma bolsa valer muito, ser muito mais do que uma bolsa. Só que aí colocou a marca Gucci, pronto. Agora eu determinei que isso aqui custa 50 mil reais. E aí as outras pessoas não questionam porque a marca criou isso, né? Então, e muitas vezes quem paga, não vou dizer que sabe que não vale, mas é para estar justamente naquela comunidade. É o senso de pertencimento. Exatamente. Então, eu fui entendendo algumas coisas sobre marca própria e vi que esse era o caminho, inclusive, da sobrevivência. Foi para um outro nível, não só o nível do valuation, mas o nível de, para sobreviver, ter margens saudáveis, ter uma empresa sustentável, eu vou ter que ir para o caminho da marca própria. E dentro da marca própria, você consegue muita margem, né? E você tem liberdade, você tem a parte criativa, que é onde eu me descobri que eu era uma pessoa muito criativa e eu gostava de criar, de ser artista. Então, isso casou perfeitamente, até. Além de ser algo muito exclusivo, então, assim, eu tinha um problema, né? Logo quando eu comecei, eu percebi que os chineses me copiavam, até os chineses me copiavam. Meus concorrentes também, muito. Então, eu falei, eu vou colocar muita arte. Fui colocando cada vez mais arte, aí fica muito difícil. E hoje é só você que personaliza todos ou tem a ajuda de alguém? Como que é? Não, eu crio geralmente o primeiro, eu penso no primeiro, e aí eu treino a minha equipe para que eles repliquem o mais próximo possível. Por vezes, os chapéus que eu assino, por exemplo, esse aqui, né, é um chapéu que eu assino, aí eu mesmo criei. E acho que todo mundo quer o que você criou, né? São chapéus que são acima de R$1.000, a gente vende lá no site, são os que eu assino, porque eu mesmo fiz, né? Então eu basicamente tenho que valorizar o valor do meu trabalho e da minha assinatura. Então, e os outros que são nesse estilo, os high custom, então, são vários elementos, a minha equipe consegue replicar. Mas eu tô sempre criando, sempre teve a minha mão, porque senão eu não consigo escalar isso, né? E aí eu vou acabar sendo um artesão, porque eu consegui escalar algo artesanal, que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Como escalar algo artesanal? Muitas pessoas têm essa dúvida. Se eu sou artista, como eu escalo arte? Então, é algo que eu consegui fazer através de treinamento, né? Então, a marca própria realmente é algo que eu acredito essencial e obrigatório para todo mundo que está em marketplace. É um outro nível. É difícil, mas vale a pena. É uma energia que você vai colocar, mas que vai ter um retorno muito grande lá na frente, de maneira imensurável até. Mas para quem está começando, você acha, por exemplo, tô pensando aqui em criar um e-commerce. O primeiro passo seria começar sem ser marca própria, né? E depois você evoluir isso, porque acho que começar logo com marca própria de cara acaba sendo um pouco mais difícil. É mais desafiador, sim. Mas você pode começar, assim, já aprendendo sobre marca própria, né? Eu acredito que o ponto positivo, de verdade, do marketplace é o tráfego. É a audiência que já está lá, né? Então, você entra, já tem gente querendo buscar, já foi feito todo um trabalho milionaríssimo para aquelas pessoas estarem ali. E a marca própria, você não vai ter audiência. Vai vender para quem no começo, entendeu? Mas você também pode ser marca própria dentro do marketplace. Também faz sentido. Tem vários produtos exclusivos que estão dentro do marketplace. Agora, produtos high ticket, por exemplo, os melhores tênis da Nike não estão e nunca estarão, acredito, no marketplace. Porque é senso de comunidade. Agora, os tênis da Nike que são mais básicos para todo mundo, você vai encontrar. Você vai encontrar muita coisa básica, assim, dentro do marketplace, porque eles precisam de volume de venda, né? E o marketplace realmente vende muito. Representa praticamente 80% das vendas do país, né? É o marketplace que movimenta o país mesmo. Entrega muito rápido, tem uma logística muito bom, né? Então, eu sou a favor dos dois, inclusive. Porém, em termos de valuation,
Ou até híbrido, né? Porque hoje eu ainda vendo nos dois. Eu vendo de maneira híbrida. A gente sempre conversa disso, né? A gente acho que tem a mesma visão sobre isso, que mesmo que seja mais difícil começar como marca própria, vale mais a pena. Entendeu? Porque se você não for marca própria, você vai ser revenda, né? Você não vai ter diferenciação. Então, qual que é o segredo da marca própria? A diferenciação. Então, mesmo que é um caminho mais difícil, eu acredito, né, que é o que você acredita também, que é o melhor caminho pensando em diferenciação, porque senão no marketplace, todo mundo vende muito a mesma coisa, porque ainda mais a gente que está em São Paulo, só existe um grande centro de varejo, Brás, 25 de março, então todo mundo vai lá e compra a mesma coisa. Aí se for todo mundo lá comprar a mesma coisa e colocar no marketplace, A única diferença vai ser os preços mesmo. aí por isso que vira guerra de preço. Se a pessoa quer ir quer tanto para marketplace, coloca a sua marca própria no marketplace, não tem problema nenhum. Mas a marca própria vai te colocar num outro patamar. Por que deixar para aprender isso lá depois de não sei quantos anos e descobrir, passar por todo esse desafio, sabe? Porque basicamente eu meio que passei por isso, eu tenho amigos que passaram por isso, não precisa, não Você acha tem. que é inevitável, né? Você vai ter que se tornar uma marca própria, então já começa como marca própria. Eu acho melhor, já começa aprendendo. Só vai ter benefício de ser marca própria, só tem muitos benefícios. A não ser que a pessoa, por uma escolha de modelo de negócio, fala, eu não quero, vamos supor, o desafio. Eu quero ser uma empresa que vende rápido, escala, produtividade, processos muito bem claros, muito volume mesmo. Também tem pessoas que trabalham dessa maneira, mas de qualquer maneira, se você coloca barato a sua marca lá, você vai vender em escala também. E você vai vender meio que sozinho, porque só tem a sua marca. Você desenvolveu, às vezes, um produto próprio, ou a sua marca, o cliente procura e não acha nada igual, ele acaba comprando com você. O marketplace para mim, ele é rapidez. Hoje, para mim, ele é rapidez e volume. É muita audiência e rapidez, ainda mais se você mandar pro full, né? Então, manda o seu produto exclusivo, com marca própria, pro full. Nossa, aí você zerou o game no marketplace, né? E a sua audiência, porque no marketplace o cliente não é seu, você não tem nenhum e-mail dele. Aí tem uma outra coisa. Agora, na sua base, você vai trabalhar esse cliente muitas vezes. O LTV dele é outra coisa. Você vai trabalhar ele no CRM, ele vai virar literalmente um cliente seu, um super fã. E no marketplace você não cria fãs, entendeu? Você cria só uma pessoa que quer comprar um produto rápido e chega rápido. Porque muitas vezes, quando a gente compra no marketplace, tipo no Mercado Livre, Shopping, independente de qual seja, a gente nem sabe qual que é a loja. Né? Geralmente a gente só quer atender ali a nossa necessidade do momento. Exatamente, mesmo. O foco é o produto. Então, tipo, eu preciso disso aqui, preciso rápido. Mas você nem sabe o nome da loja. Se eu perguntar o nome da loja. Não tem conexão, né? O nome da loja do último produto que eu comprei. Eu não sei. Entendeu? E eu compro toda semana na Shopee. Então, ele não gera conexão. Né? Não gera isso. Enquanto quando você segue a marca no Instagram, que ela tem um e-commerce, você gera realmente uma relação, né, com aquilo. É como se ela fosse uma pessoa que você admira. Exatamente, por isso chama pessoa jurídica, né? Eu sempre falo, né? A pessoa jurídica é uma extensão da pessoa física. Inclusive, a minha marca, ela é uma extensão da minha personalidade. Quem gosta de usar chapéu sou eu. Sempre gostei de usar chapéu. Então eu convenço as pessoas a gostar do que eu gosto. Na verdade, na minha essência, Geralmente, quando a gente abre uma empresa, é isso, né? Sobre coisas que a gente gosta e quer passar para as pessoas. O Profissão Creator, né? O Profissão Creator é uma extensão da nossa personalidade. Que a gente ama e defende criação de conteúdo. Por isso, dentro da visão, missão e valores, né? Os valores são... Quais valores? Geralmente os seus valores, né? Os valores da comunidade em geral, do que é bom, do que é correto, certo? Obviamente, mas também os seus valores que você acredita. Se você acredita em honestidade, sinceridade, transparência, comunicação efetiva, respeito com o seu cliente, é isso que você vai ter que passar para sua equipe, é isso que vai estar lá nos seus valores também, e é isso que você vai viver. A visão é uma extensão da visão também do CEO, né? É o que você acredita para o mundo, o que você acredita para sua empresa, né? O propósito também, por quê, né? Porque chapéus, na verdade... os chapéus eu ainda vendo porque não é sobre chapéus, é sobre autoestima. É sobre se sentir bem, é sobre empoderamento. Autenticidade. É sobre, na verdade, inclusive até se conhecer melhor. É descobrir uma parte inexplorada da sua personalidade
que uma marca conseguiu tocar ali e você, meu, eu nem sabia que eu ficava bem. Olha que legal, mais sabe, uma conquista que eu desbloqueei na minha vida? Só que isso voltado pra vestimenta. Então, realmente, se vestir bem, não é só sobre roupa, nunca foi. É realmente sobre você estar bem emocionalmente, se sentir bem, bem com o que você veste. Aí nesse ponto, sim, a opinião dos outros é gostoso, né? Quando alguém te olha e fala, Receber um "Nossa, tá bem elogio, né? vestido." Óbvio. Tá bem vestido. Nossa, a pessoa se veste bem, a pessoa é segura, né? Todo Você mundo passa gosta. autoconfiança, né? Exato, uma pessoa confiante. E não só confiante, dentro dos gatilhos, assim, uma pessoa intrigante. Então, assim, eu estou curioso para saber mais pessoa que causa sobre aquela curiosidade, pessoa. sim. Onde você comprou? Por exemplo, o Panamá. Panamá tem no mundo inteiro. Que país, eu já penso? Que país essa pessoa comprou o chapéu Panamá? Será que ele viajou para Itália, para França? Porque não é um chapéu comum, né? Então, e cada chapéu tem uma história dentro da cultura. Cada um é muito rico em história. Por exemplo, Porcupine veio do blues, jazz. Aí tem o country, né? Também tem fortes raízes nos Estados Unidos. Aí o Panamá, também o mundo inteiro conhece. Então, ele gera muita conexão, gera muita história e também gera conexão com antepassados também. Meu avô usava, sempre as pessoas falam, meu avô usava, nossa, ele não tirava o chapéu da cabeça. Todos os clientes que chegam lá na loja, eles são muito... Os que gostam mesmo com força. Eles são muito apaixonados pela conexão, muitas vezes histórica que ele tem, ou muitas vezes estão buscando se destacar, ou às vezes até algum problema que está tendo, ou o médico receitou, problema de calvície. Tudo isso vai ajudar muito na autoestima da pessoa. Você vê que tem um propósito, né? Não é só Tem. sobre chapéus. Com certeza tem. E é por isso que eu vendo esse produto, entendeu? Não é por conta de margem, não é por conta de uma série de coisas, por achar legalzinho, é porque faz sentido para mim. E você quer passar isso para as E eu pessoas. acredito que também faz sentido para a pessoa. Porém, o meu desafio ela não sabe ainda. Ela não sabe ainda. Então eu tenho que ensinar, tenho que mostrar, tenho que criar desejo para que ela entenda. Nossa, será que fica bem em mim? Fica bem sim. É só a gente encontrar o chapéu correto para o seu formato de rosto, para o seu tom de pele, para a sua altura, para o seu peso. É só uma consultoria básica que a gente entende, a gente é especialista no assunto. Sim. Que legal. Já que você falou bastante dos chapéus, eu tenho certeza que o pessoal de casa tá bem curioso. Você quer mostrar alguns pra gente entender um pouquinho melhor qual que é o chapéu mais vendido, né? Esse Panamá que você comentou. Com certeza. Eu vou começar. Esse aqui é um Fedora. Fedora é o chapéu que tem esse côncavos aqui nas laterais em cima. É um Fedora de veludo. Esse é um dos mais vendidos, disparado. Ele tem outros materiais, que é o feltro. Mas aqui ele tá com uma faixa, que é uma faixa... mais minimalista, né? Uma faixa só, não é uma composição. Então tá um chapéu delicado, bonito, elegante, para um perfil de uma mulher mais elegante, mas que quer chamar um pouco de atenção por conta do dourado. Aí um outro chapéu, que é esse aqui, é o Porcupine, que ele tem esse vinco aqui oval, sempre tem essa característica, que é inclusive o que marca o chapéu, a copa que define o modelo do chapéu. Esse foi pintado à mão com um spray especial, é um spray importado que causa esse efeito, e depois eu passei uma caneta aqui dourada e ele ficou com esse estilo e finalizei com uma assinatura. Inclusive ele foi formado à mão, ele era um Fedora e virou um Porcupine. Agora, esse é um chapéu country, com essa copa aqui, os vincos na lateral e os vincos em cima, a característica da aba para cima, nas laterais, e um chapéu que foi todo queimado, inclusive a carta, a faixa, recebeu uma pena especial, um detalhe também na pena. Ficou um chapéu muito único, fica lindo na cabeça, costuras, então um produto realmente exclusivo. E aí também vou mostrar o Panamá, com certeza. Aqui, ó. Esse aqui é o Panamá. É um chapéu clássico, tradicional, muito fácil de usar, inclusive o mais vendido no Brasil, porque é fácil de usar, na verdade, né? Ele é usual, ele é casual, então na praia você usa, saiu o sol, chapéu Panamá. Esse é o original. O original ele tem algumas características, ele é escrito em espanhol aqui por dentro sempre, nada de Panamá só, vai estar sempre escrito para natural, feito à mão. Então você já consegue reconhecer pela carneira, pelos pontos, que os pontos são pontos desiguais, não é tudo igual porque é feito à mão, então não é máquina, você vai perceber. A aba também tem uma costura especial aqui, que a própria aba é entrelaçada, então é uma maneira de fechamento muito único, especial de como é feito o Panamá, e você consegue reconhecer, e o caimento não tem nada a ver, é muito bonito na cabeça, fica lindo na cabeça mesmo, e
é isso que diferencia um Panamá legítimo de um similar. O similar não fica tão bonito quanto, você percebe quando ele não é o legítimo, principalmente pelo caimento. De longe pelo caimento. Esse é um chapéu muito fácil de usar. Aqui outros chapéus, foi customizado esse aqui com spray. Então a gente fez um degradê. Ficou muito bonito e uma assinatura, ele é um fedora. Aqui um chapéu que foi um elemento de aquarela, então foi pintado à mão. E aqui eu deixei a carta para que o cliente possa escrever alguma frase, alguma coisa que faz sentido para ele. Esse é um chapéu artístico. Aqui um chapéu onde eu brinquei com várias cores. Então, foi pro Lollapalooza que passou agora até, eu fiz uma característica aqui, parecida para um cliente que pediu. Então, esses são alguns dos chapéus que eu trouxe para cá e também aqui esse é um Panamá também na cor bege. Esse é um porta-chapéus bem interessante para você poder levar um ou mais chapéus, né? Então resolve bastante a dor de muitas pessoas, não ter que ficar com o chapéu na cabeça e dá para levar ele no ombro. É porque viagem é uma outra oportunidade, né? Como a gente falou, as pessoas também, além dos festivais, as viagens estão muito associadas a esse produto, né? É. Mas o que eu acho mais legal, assim, da sua história, e que eu tenho certeza também que é o motivo de admiração para muitas pessoas, é o que você construiu, né? É o negócio que você construiu com esse produto, né? Que foi realmente um e-commerce. Hoje você é uma das referências, se tornou um dos maiores, né, nesse nicho. Queria saber, assim, de você, por que você decidiu ir pro online, né? Porque quando você decidiu isso era 2013, então a internet era mato. Na verdade, é bem claro pra mim, como eu trabalhei como técnico em informática e trabalhei com moda, eu juntei as duas coisas, né? Então, a internet era uma evolução do técnico em informática, estava indo para esse lado da internet, e a moda era uma extensão da minha personalidade, ali, era o que eu sabia fazer. Era duas coisas que eu sabia fazer ou que eu tinha em comum, né? Que eu tinha algum endereço em comum. Então eu falei, beleza, então uma loja de chapéus na internet, moda e internet, né? E era o que eu vislumbrava e vislumbro até hoje, é o que eu acredito de verdade até hoje, que o comércio ele tá passando sim por uma transformação digital e as pessoas ao longo dos anos elas vêm comprando de maneira diferente. Agora a próxima maneira diferente de comprar da vez é a internet. Chega rápido, é barato, tem muitas opções, chega em todos os estados, conecta de um jeito com muita comodidade do seu sofá, você vê uma live, a pessoa usando, então imagina você do seu sofá como se estivesse vendo uma live, como se o vendedor estivesse na sua frente, mas você está deitado tomando seu café, entendeu? Você não saiu para gastar com estacionamento, com passar maior perrengue, gastar horrores e outra. Tudo bem se você é de São Paulo e vai na minha loja física, mas e se você não é de São Paulo? E se você é do Norte, Nordeste? E se você é de Minas? Como é que você faz para ter um produto exclusivo, legal, que chega na sua casa? Só pela internet. Então a internet realmente viabilizou, mudou, transformou o mundo. Então não tem como ficar fora dessa transformação. Eu, inclusive, apoio todo mundo que tem algum negócio, tem que estar na internet. Se não tiver, tá perdendo muito dinheiro, muito mesmo. Acredito que muitos dos negócios, se fizessem um trabalho muito bem feito na internet, nem iriam à falência. Não iriam à falência, porque a sua marca está num lugar inatingível. Ela, a não ser que você acabe com a reputação dela, destrua a reputação dela. Acho que é uma das únicas maneiras de matar uma marca na internet é essa. Porque as pessoas não vão deixar de seguir. E talvez nem assim, porque tem muitas marcas. Quando você vira fã da marca, vai ter seus defensores também. Então, mesmo que a marca erre, ainda e se tem quem vai passar o pano. E tem quem vai comprar ainda. Balenciaga, aquelas roupas sujas lá. Tem gente que defende, que usa, que tem orgulho. Então, mesmo até quando as marcas erram, assim, ainda tem os defensores. Isso é um senso de comunidade. Eu sempre penso comigo, a sua marca tem que ser boa a ponto de, se ela quebrar, acontecer alguma coisa, as pessoas sentirem muita falta. Eu gostava muito dessa marca. Era a única marca que realmente me atendia. Era a única marca que realmente eu sentia que quando eu ia lá, eu encontrava algo legal, algo que me representava na essência. Nunca mais achei uma marca daquele jeito. Depois que ela saiu de lá, eu senti algo sentiu muito falta. Isso é muito verdade. É tipo uma roupa que a gente gosta muito e que a gente, tipo, perde. Que aí a gente emprestou e não voltou. Ou a gente não sabe onde colocou. Você fica tipo, mano, e agora? Eu nunca mais vou ter acesso a ela. Porque, tipo, ela não
como é coleção, né? Moda é muito baseada em coleção. Então, se você perdeu aquela roupa, já era. Agora ela só existe na sua memória. A roupa ou o acessório, ela vai muito além de uma roupa ou de um acessório. Na verdade, é sobre você. Ela te conecta num nível tão profundo que você fala, meu, aquela jaqueta de couro ia ficar perfeita. Eu sempre sonhei com ela. Ela me representa na essência. Aquele chapéu também me representa de um jeito muito especial. E ainda cria, vai criando um vínculo emocional, né? Com o produto. Eu conheci uma pessoa, por causa... Ela pegou meu chapéu, eu dei pra ela. Era o dono de uma empresa X muito importante. E a partir dali a gente fez uma conexão e aquilo mudou minha vida. Na verdade, acho que toda marca faz isso, né? Toda marca que é forte, que é poderosa, tem isso, né? A Apple tem isso, a gente cria um vínculo com o celular. Tipo, uma vez Apple, sempre Apple. É verdade. E as pessoas falam, tipo, no meu iPhone. Então não é nem celular mais. Exatamente. Então criou um sentimento com a marca. Se a Apple sumisse hoje... Eu tenho um iPhone desde o 7. Desde o iPhone 7 eu quase que não cogito de ir para outros celulares. Talvez o Samsung, alguma coisa do tipo. Né? Eu não cogito. Mas Deus me livre. Mais que ele fez o iCloud, ficou tudo lá, né? Eu passei por alguns traumas e é muito difícil até cogitar. Então, não é muito diferente, né? Sim. Mas, apesar de eu vender no online, na verdade, eu acredito no comércio eletrônico, no geral, né? E-commerce é comércio na internet, né? Então, tudo que você comercializa de maneira digital é e-commerce. É diferente de loja própria, entendeu? Loja própria é só algo que você tem dentro de um e-commerce. Mas se você está vendendo pelo WhatsApp, você está fazendo e-commerce, está fazendo uma venda digital. Um comércio através do digital. Então, vendendo direct, vendendo WhatsApp, vendendo B2B, né? Que nem a forma como eu vendo hoje, né? Chegam vários clientes por conversa e todo dia minha equipe responde a essa galera que vem muito através do tráfego pago e orgânico. Mas eu também tenho loja física, eu tenho o B2B, que é muito forte, que eu faço só para empresas, grandes empresas, inclusive eu já fiz. Eu vendo pelo WhatsApp, eu vendo pelo direct, eu vendo por onde dá. São vários canais de vendas. E falando agora sobre internet, sobre criação de conteúdo, eu queria saber onde a Chapéu Estilo já te levou, né? Porque eu já dei uma stalkeada ali, vi que você conhece alguns artistas do sertanejo. Quando falo de chapéu, eu, como amo sertanejo, eu lembro de sertanejo. Então, já te vi com o Jorge Mateus e eu quero saber como que aconteceu isso. Então, a questão com um artista, ela é até um pouco natural. O artista, ele quer se destacar, ele precisa, ele é a estrela do palco. O que destaca o artista? Um chapéu, a roupa dele vai fazer muita diferença. Então, o que diferencia ele dos outros? O chapéu dele é uma das coisas que diferencia ele dos outros. A cor do chapéu, o modelo do chapéu, tudo nele chama muita atenção. Não só o chapéu, a bota, a roupa, a calça, a camisa, o cinto. E o chapéu é uma das coisas, mas o chapéu, como ele coloca um holofote, ele é muito visual. O artista acaba chegando em mim, porque ele precisa. Eu preciso chamar a atenção. Como eu faço isso? Uma ideia, com o chapéu. Então, às vezes vem ele ou vem a personal stylist dele, que é quem pensou em investir ele com um propósito X, para que ele grave um DVD. Então, o chapéu, muitas vezes, ele tá atrelado a uma ocasião especial. Cada show é uma ocasião especial pro artista. Então, naturalmente, eles vêm até mim. Os personal stylist vêm até mim. E eu também já fui atrás de muitos, só apresentando a marca. Tem uma marca assim, 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 posso fazer um chapéu único pra você, o que você acha? E eles respondem, muitos responderam. Porque na verdade também tá muito atrelado à música. Os chapéus, eles são atrelados a músicas, então, a músicos, né, de uma forma geral. Então, por isso que você associa a sertanejo, porque o produto, ele é associado a vários tipos musicais, e sertanejo é um deles. Então, acho que já é algo também que faz parte da personalidade. Um cantor, você tá no palco, ele já é uma pessoa que ele gosta de estar em evidência. Senão ele não estaria ali no palco. Então, acho que casa muito, né? Tem até uma frase que eu já ouvi, eu achei muito legal. O chapéu é a coroa do músico. E a gente vende muito pra músico mesmo, né? Ele vem coroando ali o músico, né? É um dos meus principais públicos, mas eu tenho vários outros, né? Principalmente esse viajante também que viaja o mundo inteiro. Pessoas da montanha, pessoas do country também, né? É obrigatório o chapéu no country. Você tem alguma história com algum artista, assim, que te marcou? Olha, geralmente eu vou nos shows deles pra tentar, é sempre bem
interessante quando eu vou no show dele. Alguns eu já tive que esperar muito no camarote. Por exemplo, o Jorge Mateus. Foi uma baita história. Foi uma baita história. Porque eu conheci o baterista dele. E muitas vezes pessoas que não diretamente o artista te leva até ele. Então, é por isso que a gente tem que valorizar muito as pessoas. Porque muitas vezes não foi direto com o artista, mas foi com alguém que intermediou o artista pra mim, né? Nesse caso, o Jorge Mateus foi o baterista dele, que me chamou, intermediou, eu fui no show deles. Assim que eles chegaram, eu conversei um pouco com eles, dei os chapéus, e no dia, eu não lembro muito bem, mas eu não sei se eu tinha ido de carro, eu tive que esperar da 1 da manhã até às 5 da manhã. Lá Caramba. no camarim, Show, né? porque eu acho que, na verdade, o próprio baterista, se eu não me engano, me orientou a ir com eles, na van deles, alguma coisa do tipo. Ai, que legal. E aí eu deixei meu carro no estacionamento, agora eu lembrei, e fui com a van deles. Porém, como eu fui com a van deles, eu tinha que voltar com a van deles. Eu acho que o Uber tava surgindo na época, não tinha muito essa questão do Uber, não sei. E eu fiquei lá esperando esse tempo todo. Mas eu curti o show também, né? Curti um pouco o show, né? Eu não bebo. E aí, mas fiquei também um pouco no camarim. E ficou lá de pertinho. Cada artista foi uma história. Tem muita história por Eu já fui. Eu trabalhava e o Rafa, né? Que hoje é meu marido, né? Que era meu namorado de meu marido. Nós dois trabalhávamos com ele e a gente foi levar os chapéus pra alguns artistas. Então eu e o Rafa levamos pro Jorge Aragão, num hotel lá em São Paulo, né? Também ficamos esperando, é perrengue chique. Porque, tipo, você depende do artista. E ele tem 1000 coisas e 1000 pessoas querendo falar com ele. E aí a gente levou pro Jorge Aragão e levamos pro Murilo Couto. No Teatro de Mauá. Que, tipo, ele tinha os ingressos, o Murilo Couto queria um chapéu. E aí ele me ligou. A gente nem trabalhava mais pra você. Nem eu, nem o Rafa. A gente não trabalhava mais. Ele falou: o Murilo tá no teatro e quer um chapéu. Tem as moral de levar lá? Tomou com certeza. Aí vamos assistir um show. E entregamos o chapéu pra ele. Eu acho essa coisa dos artistas eu acho muito legal mesmo. Nossa, muito legal. Fala alguns dos nomes aí que você já entregou. Caio Castro. Faz seu jabá. Caio Castro, Felipe Tito, Léo Santana. Léo Santana foi, inclusive, foi um dos primeiros. Que sempre me recebeu muito bem. Não tenho o que falar dele. Várias vezes. Tá dentro da personalidade dele, né? Eu fui encontrar ele na casa de um amigo dele, dentro de um condomínio. Então, algo muito pessoal. Caramba. O Léo Santana foi uma pessoa que foi um dos primeiros, assim, que me abriu uma porta. E que até hoje, né, um artista de peso, né, muito relevante. Aí Jorge Mateus, aí teve KLB também na pandemia, teve Wesley Safadão na pandemia também, enviei pra ele. Esse eu lembro também. Super legal, marcou nos stories, uma pessoa assim, muito. O Podpah eu vi lá, né? O Podpah eu tava também. O Podpah foi recente, né? O Podpah foi quando eu fui palestrar, né? Eu fui palestrar pela Loja Integrada como case de sucesso, de marca. E aí o Podpah tava lá no camarim, eu acabei fazendo um chapéu personalizado à mão para eles e aproveitei a oportunidade de presentear eles lá. E aí teve também o Kemuel, que é um grupo gospel que eu gosto bastante, sou cristão, então veio na prefeitura de Ribeirão Isadora Pires. Pompeu também, Isadora Pompeu também. Muitas coisas foi oportunidade que eu criei mesmo, sabe? Alguns chegaram até mim, o artista mesmo, alguns, o personal stylist chegou até mim, alguns eu criei a oportunidade, eu fui falar, eu que vi a agenda dele e fui atrás dele. Eu acho que tem que ser cara de pau, né? Onde a gente puder ser visto, tem que encarar o desafio e bora pra cima. É aquilo que a gente fala, né? O não a gente já tem. Às vezes a gente vai atrás da humilhação, mas às vezes recebe um sim. Eu acredito, cada vez mais eu tenho visto que a gente vive de oportunidade, então a gente tem que saber, às vezes um lapso temporal abre da oportunidade muito rápido e ele fecha muito rápido. Às vezes no mesmo dia, na mesma hora, às vezes é fração de minutos ou segundos. Você tinha segundos para tomar uma decisão de uma oportunidade. E talvez aquela oportunidade ia mudar a sua vida. Uma conexão que você teve que conectar com outra pessoa super importante X e ia mudar a sua vida. E aí, quando você não faz isso, você se sente muito mal. Se você pensa, e se eu tivesse feito? O que teria essa é a pior sensação. se eu tivesse feito isso? Mas como eu não fiz, eu só tenho uma frustração agora. Eu tenho que voltar pro mesmo status quo que eu tava, né? Então, é muito bom quando você se desafia, mesmo quando você toma um não.
Porque pelo menos você tentou. Sim. E aí realmente isso pode Você fazer muita fica diferença. tranquilo, né? E essa questão dos artistas entra na parte de marketing de influência, né? Então, eu acredito que você atraiu muitos artistas pelo marketing de conteúdo, que é uma coisa que você fez muito, né? Faz há muitos anos, você publica muito nas redes sociais. E aí você tem essas duas frentes, né? O marketing de conteúdo e o marketing de influência. Você falou um pouquinho do marketing de influência, vamos falar um pouquinho agora do marketing de conteúdo. Como que é essa parte de criação de conteúdo para quem tem e-commerce, a sua experiência? Conta um pouquinho pra gente dessa parte. Principalmente pro meu produto, mas eu acho que não se restringe só ao meu produto, você tem que criar para essa comunidade, né? Você tem que alimentar essa comunidade. E todo produto ou serviço, ele vai gerar muitas dúvidas. O papel do empresário é entender quais são essas dúvidas que eu preciso responder. Como? Perguntando pro cliente. Primeiro, ele tem todas as respostas. Todo cliente ele é um manual. E o difícil é que cada cliente é um manual gigante. A sua resposta, ou a resposta da pergunta sua é diferente da dela. Ela vai vir com outras objeções. Então, se eu converso, quanto mais pessoas eu converso, melhor fica a minha empresa. A partir disso, de todas essas perguntas vão virar o quê? Conteúdo. Porque ela vai responder a dúvida de mais uma série de outras pessoas. Então, quanto mais a marca ouve os clientes, melhor essa marca é. Porque ela ouviu perspectivas diferentes de várias pessoas porque as pessoas, motivos diferentes, as pessoas não compram pelos mesmos motivos, entendeu? Então, cabe ao empresário entender quais são esses motivos, quantos motivos são esses. E quanto mais você conseguir fazer isso, você tem ali uma base muito rica e sólida para criar conteúdo. E aí o seu papel é criar. Ou você cria, ou você contrata alguém para criar. Uma agência ou um rosto, mas alguém tem que criar. Porque senão, você é só mais uma marca que não conecta e não... Enfim, como que você leva a pessoa para o seu Instagram ou para algum canal que você tem de comunicação e não nutre ela? Não fala nem sobre você. Imagina você, um encontro com alguém, pessoal, marcou um encontro com alguém, chega lá, você não fala nada sobre você. Você tem que falar qual a sua história, o que você acredita, quais são os seus planos. Para a marca não é diferente, entendeu? Quem eu sou, quais são os meus planos, no que eu acredito, como eu posso te beneficiar, como que você me beneficia. É uma conversa. Na verdade, um marketing de conteúdo nada mais é do que um tipo de conversa, um formato de gravação de foto ou vídeo e uma conexão. Então, a marca tem que criar muito conteúdo para manter as pessoas realmente mais próximas e conectadas com o senso de comunidade. Pra ela não ser esquecida, né? E pra mostrar por que ela veio, por que ela existe. Entendeu? O que é meu produto, o que é meu serviço, o que é meu diferencial. Então, imagina, você sabe tudo isso, mas você não mostra. Então, por que as pessoas vão comprar de alguém que não fala? É alguém que é muito... Imagina alguém que tem muito potencial, mas é extremamente tímido, não fala nada. Nunca fala nada. Você senta com ela numa mesa, ela fica quieta. Você não consegue conhecer nela, né? Você não consegue, mesmo que ela pode ser incrível. Essa pessoa é incrível, mas se ela não fala dela, como você vai saber que ela é incrível? Então, o conteúdo, na verdade, ele é algo até que natural. E aí, para buscar o conteúdo, é o que eu falei. Você mapeia isso, as principais dúvidas das pessoas, né? E aí você responde em cima disso. Já é um bom começo, já. Para você criar bastante conteúdo. E a sua rotina de criação de conteúdo? Hoje você cria tudo sozinho? Tem alguém que te ajuda na loja? Como que é essa parte? Tem pessoas que me ajudam sim na loja, mas eu crio boa parte, né? Eu tenho uma visão mais de diretor, de como eu gostaria que fosse a marca, né? Eu quero que a marca seja muito humana sempre. Quero que seja parecido, uma extensão da minha personalidade, como eu falei. Então eu cuido para que a marca não perca essa essência, essa forma de se comunicar. Inclusive, eu percebi que os clientes gostam também da forma como a marca trabalha, né? Mas, basicamente, eu tenho algumas regras. Eu tenho que seguir a risca. Stories, feed e Reels. Todo dia, pelo menos. Eu posto de 1 a 2 Reels. Posso pegar aqui agora. TikTok também ou não? TikTok, a gente tem 27 mil seguidores, Principalmente quando começou, eu coloquei muita força lá, mas como é outro público, cada rede social a gente tem que entender de maneira diferente, sim, não é o mesmo conteúdo, né? Mas em termos de quantidade, eu vou até pegar aqui, porque eu tenho um certo orgulho disso, porque é muita 17.4 mil posts. 15.4 mil posts. Eu sempre costumo dizer, eu tenho mais posts do que às vezes tem seguidores de pessoas.
Ou seja, é um trabalho que eu tenho fazendo há 11 anos que eu acredito que, na verdade, até o Paulo Cuenca fala disso, né? No começo, ele é muito mais quantitativo que qualitativo. Você precisa testar mais, postar muito para entender o que funciona, o que não funciona. Mas sempre vai ser quantitativo, né? O Pablo Marçal também, a gente sabe, posta muito. O Pablo Marçal, né? Postam muito. Na época né? da eleição, que ele falou que tava postando 80 reels por dia. Que Meu isso, Deus, gente. Surreal. É claro que tem uma super equipe, né? Nossa, sei lá quantos filmmakers e editores. Sim. Não sabemos quantos. Mas realmente a constância. Pra quem tá começando, né? Tem que ter constância. Acho que nem pra quem tá começando, né? É pra sempre. Tá na Não, é internet, pra a sempre. constância é pra sempre. Pra mim é pra sempre. E aí, como nutrir, né? Deve ser um desafio, né? Como eu vou continuar nutrindo tudo isso? Vai ter estratégia, bastidores. Os bastidores mudam todo dia, né? Eles vão mudando. Nunca é igual aos bastidores. Né? Os bastidores eles vão mudando. Tem várias maneiras. Tem muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Que se você, cada pessoa é igual. Eu falei, é o mundo. Pega uma pessoa, ela já vai te dar um montão de conteúdo. Vai, fala com outra, ela já vai te dar um montão. Tem muita coisa. Ainda mais que o ChatGPT hoje tá muito fácil, né? Se pedir 100 ideias pro ChatGPT, ele vai te trazer 100 ideias de conteúdo. E muitas delas são muito boas mesmo. Podem viralizar, né? E depois de 15.000,4 publicações, qual o conteúdo que você sente que tem melhor performance com a sua audiência? Assim, qual que eles gostam mais? Eu acredito quando o vídeo ele é dinâmico e quando ele conecta. Eu acredito dentro da criação de conteúdo, o princípio básico é conectar. Conectar com a pessoa de alguma maneira ou gerar alguma emoção, alguma reação. Às vezes positiva, às vezes negativa, mas alguma reação, algum tipo de emoção. Né? Então, a gente vê que muitas vezes os criadores de conteúdo, existem diversos perfis de pessoas, a pessoa de idade, existe gente de vários biotipos, mas eu acredito que todos eles em comum, eles conseguem conectar com a audiência. Então, o desafio do criador de conteúdo é o que conecta de verdade com a minha audiência, né? O que fala de uma dor tão intensa que a pessoa para me ver. Calma aí, essa dor realmente é uma dor muito relevante. Eu quero ouvir sobre isso. Ou, por exemplo, curiosidade no meu caso, né? Eu quero ver como eu vou ficar, eu quero ver como usar. Eu tenho muito... No meu caso, é muita curiosidade. Como que isso fica na cabeça? Como é que mede? Qual modelo? Onde que eu posso usar? Então, o meu produto por si só ele já é bem curioso. É porque as pessoas chegam com muitas dúvidas, né? Eu acredito que no seu Instagram tem que responder tudo pra pessoa conseguir, de fato, escolher o produto certo pra ela. E aí, claro, aí conversa com você, tem aquela toda consultoria com você, mas se tiver tudo claro no seu Instagram, já facilita a venda. Sim, até porque a pessoa chega ali, justamente, ela vai ser nutrida de tudo que ela precisa, né? Quase que sem ter que perguntar. Ou ela vai achar tão intrigante, ou tantas dúvidas que ela tinha foi respondida através de vídeo, ou foto, ou carrossel, o que seja, que ela quer continuar ali, né? Então ela descobriu, é como você fez uma amizade nova, é um amigo interessante. Eu acabei de fazer esse amigo e esse amigo é muito legal. Esse amigo tem muita coisa legal que ele mostra, que ele me ensina. Ele é divertido, ele é autêntico, ele é criativo e todas essas coisas. Então dá vontade de você continuar se comunicando. Igual o ChatGPT, né? É um super amigo, virou um super amigo. Virou amigo de todo Nosso mundo. best. Né? E depois que ele começa a falar igual a gente, tipo, ele reconhece padrões, né? De escrita. Aham. E aí ele começa a falar igual, aí fica cada vez mais legal. E você acha que que dica você daria sobre marketing de conteúdo para os empresários que estão com dificuldade nessa parte? O primeiro passo é entender que você é obrigado a fazer. Não é uma opção. Tá? Ou você faz, ou você faz. A segunda questão é você ou alguém? Quem vai fazer? Então, por que fazer? Porque realmente sua marca depende disso para sobreviver. Literalmente. Ela depende disso em questões de margem, em questões de se comunicar com a sua audiência, em questão de mostrar por que você existe, por que eu tenho que comprar de você? Qual é o seu diferencial? Se você não faz isso por você, quem vai fazer? Não tem quem, ninguém vai fazer isso por você. Se você não mostra o diferencial da sua marca, quem vai mostrar? Uma foto que não vai mostrar com fundo branco, não vai mostrar isso. Entendeu? Precisa de alguém falando todos os detalhes e a textura e isso, por que ela existe, principalmente com muito propósito, né? Então, o primeiro ponto tem que fazer.
Segundo, quem vai fazer? A quantidade, a intensidade disso. Depois, como a gente vai fazer isso? Aí é muito importante. Qual a estratégia? Como a gente vai fazer isso, né? Então, e por que nós vamos fazer e para quem? Então, muitas dessas perguntas têm que ser respondidas com estratégia, inteligência, pesquisa, análise, para que também você não gaste o tempo, pois criar conteúdo não é fácil, não é rápido. É realmente bem desafiador. Então, todo o conteúdo ele tem que ser estudado, tem uma estratégia por detrás dele, né? Tem gancho, tem roteiro. Eu acredito que quanto mais pensado e elaborado, eu acho muito bom. Tudo bem, tem conteúdo espontâneo, mas ele tem que ser intencional. Qual a minha intenção com esse conteúdo? Postei por postar, só porque, só para não ficar sem fazer aqui hoje alguma coisa. Não, entendeu? Não é por esse lado, acredito que aí você vai muita quantidade. Não é sobre compromisso, né? Não é tipo assim, eu postei porque eu tenho que postar. Não, eu postei isso aqui porque isso responde uma dúvida da minha audiência, ou isso conecta com a minha audiência, ou isso gera algo que você quer gerar. E não porque, eu falei que eu ia postar 3 por semana, então esse aqui é o meu terceiro. De qualquer jeito, não, tem tem vídeo simples que eu posto, por exemplo, igual eu postei do Cruzeiro, que eu fui recentemente, né? Tudo bem, eu só estralei o dedo e apareceu 10% off. Só que eu tô de chapéu num Cruzeiro. Eu tô comunicando sem comunicar. Sim. O cliente já entendeu, ele tá no Cruzeiro, ele tá de chapéu. Tudo isso foi subconsciente. Mas tem uma comunicação intencional ali. Inclusive, levar o chapéu também foi intencional. Eu podia ficar sem chapéu no Cruzeiro, mas não fazia muito sentido. Então, tem uma comunicação ali e um conteúdo meio que simples e divertido, mas intencional e estratégico. E você comentou com a gente aqui que é obrigatório hoje investir na criação de conteúdo. Analisando o seu cenário, isso mudou? Mudou o seu faturamento quando você começou a criar conteúdo com força? Com certeza. Mudou totalmente. Eu acredito que é o que sustenta a marca, na verdade, a criação de conteúdo, né? É o que me possibilita hoje faturar o que eu faturo, fazer todas as vendas. Já a marca vende mais de 2,5 milhões por ano. Já faturou no total mais de 15 milhões. Tem mais de 70 mil clientes, bem mais, na verdade. Alcançar nível Brasil, nível mundo, né? Somente com a criação de conteúdo. E deixar a sua marca, né? Porque pensa que você deixou realmente a sua marca ali, mesmo que você morra, né? Sim. Você tá lá, o seu rosto tá lá pra sempre, uma coisa meio doida, né? Até eu falo que eu falo que criar é deixar um legado. E é literalmente mesmo. Eu acho que só tem pontos positivos quando você cria. Até porque, de verdade, até espiritualmente, Deus criou as pessoas pra falar. Por mais que a gente tenha 2 ouvidos e uma boca, a gente tem que falar menos, e é verdade. Mas nesse caso, a gente também tem que falar para ajudar os outros. A gente também tem que falar no que a gente acredita, sabe? Existe um falar positivo e um falar negativo. Nesse caso, esse falar com sabedoria e com cuidado, ele é positivo, e com estratégia ele é positivo, né? E falar pela marca profissionalmente também, ele é positivo, pois toda marca, eu acredito que ela não existe só para vender produtos. Se ela existir só para vender produtos, ela realmente tem um propósito muito fraco. Ela existe por algo muito mais profundo do que só vender um produto. Sim, os números da Chapéu Estilo, né, do seu e-commerce são muito incríveis. É algo realmente, assim, é incrível, né, tudo que você conquistou e que você realizou. E eu queria saber de você, qual é a sua maior conquista, assim, que você vê? Com tudo isso que você realizou, tudo que você fez, o que faz você sentir, assim, eu consegui, eu cheguei lá? No nível de pessoal ou profissional? Profissional. Profissional primeiro, depois a gente vai pro pessoal. Profissional, eu digo que hoje eu tô entre as top 3 marcas do Brasil, né? Foi um trabalho tijolinho desde o começo, muitos anos, investindo pesado em tráfego pago, em conteúdo orgânico. Então, a recompensa disso, hoje eu sou uma das marcas mais reconhecidas do Brasil nesse segmento. Tanto com grandes artistas, um diferencial competitivo muito claro, autêntico, uma comunidade de fãs também, que gostam muito da marca, né? E grandes marcas de peso, por exemplo, no B2B, já fechei com a Skol, Taipava, Johnson, Bayer, muitas empresas grandes mesmo, nacionais, internacionais, Land Rover, recentemente. E isso me traz muito orgulho de saber, na verdade, lá no fundo, que o que eu acreditava era verdade. Depois de tantos anos de insistir, ou de persistir, na verdade, no nome de insistir, porque persistir é diferente, né?
de tanto bater nisso, existem pessoas que pensam parecidas comigo. E isso é legal. E eu me sinto muito valorizado quando eu crio algo e alguém paga por algo que eu criei. É muito bom essa sensação de criar algo e as pessoas estão querendo pagar por isso. E elas estão pagando até um valor interessante por isso, sabe? E isso não tem preço. É legal sentir que você encontrou a sua galera, né? A gente fala isso. O que você exatamente, que nos você tem eventos. possibilidades, Sim. né? Justamente de juntar. Inclusive, eu quero fazer evento físico, tô doido pra Sim, fazer. a gente fala sempre isso, que a gente sente isso nos eventos, né? Quando a gente vai nos eventos, a gente Pessoas fala, que falam a mesma língua que essa a é a gente. nossa galera. Não tem preço isso, na É verdade. muito É igual legal, no G4 né? Educação, aconteceu isso comigo. Eu falei, nossa, essa é literalmente a galera da galera da galera. Tipo, o último nível. Essa é Eu muito a cheguei, minha galera. qualquer pessoa aqui eu acho que vai ser meu amigo. Aí eu vou fazer amizade com qualquer um e a gente vai ter horas e horas pra conversar. E com o Chapéu, eu acredito que esse senso de comunidade que acontece também. É como se todos os seus clientes fossem a sua galera, né? Eles acreditam em você, no seu produto, na mesma coisa que você acredita. E a marca possibilita isso, né? Abraça tudo isso, né? Proporciona. Sim. E agora, pensando nas conquistas pessoais, né? Porque também não tem como, né? Sempre agrega muito na nossa vida pessoal. O que mais te orgulha hoje que você conseguiu proporcionar através da Chapéu Estilo? Vários lugares legais que eu fui, pela própria Chapéu Estilo, né? Mas na minha vida pessoal, uma coisa que eu acredito muito de verdade é liberdade. Qual o preço da liberdade? Quanto vale a liberdade? Né? Dá pra comprar ela? Ela é cara, ela é barata? Então isso, você quando é autônomo, empreendedor, você faz seus próprios horários. Isso não tem preço, entendeu? E se você aprende a lidar depois com essa dinâmica, isso é muito valioso. Quanto é no tempo com seu filho? Quanto é no tempo com seu esposo, entendeu? Quanto é tomar um café em qualquer hora que você quiser. Então, no final das contas, também não é tudo sobre dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro na nossa vida também. E tempo sempre vale mais do que dinheiro. Tempo cria dinheiro, na verdade. Tempo é o nosso maior ativo, que é igual uma ampulheta, só vai acabando só. Dinheiro não, dinheiro você faz mais, faz menos, uma época você tem muito, uma hora você tem pouco. Tempo não. Tempo é infinitamente, é até incomparável com dinheiro, é muito mais valioso. Então isso, o empreendedor, se ele souber administrar bem o dia dele, acordar cedo, dormir cedo, ter uma rotina boa, né, planejada, ele tem muito a ganhar. Experiências que ele soube lidar e equilibrar em alguns momentos. Fora isso também, financeiramente, geralmente você é bem mais remunerado, porque você corre mais riscos, né? Então, são muitos benefícios. Eu acredito que empreender traz muita maturidade, muita mesmo, num nível muito hard. Então, você também tem os benefícios disso, né? Criou uma empresa legal, com todos os processos, todas as pessoas suficientes, as áreas com as quantidades que precisa para cada pessoa de maneira organizada. Você tem uma liberdade de poder sair, ter o dinheiro, viajar, ficar vários dias fora e a empresa continua vendendo muito bem. Uma outra coisa também que eu acredito faz muita diferença, você atinge a comunidade. Né? Quando você cria empregos, você realmente está ajudando a sustentar várias famílias. Né? Se eu não me engano, tem um estudo que quando uma pessoa é demitida, 5 pessoas são interferidas também pela demissão dela. Né? E isso é verdade mesmo, porque você impacta na vida de pessoas de uma maneira que às vezes você nem sabe. Então, fora que você pode literalmente, como gestor, melhorar a vida daquela pessoa, não só financeiramente, mas quantas pessoas eu já vi na trajetória, colaboradores lá na empresa, que entraram, tipo, super tímidos, pessoas retraídas e saíram da empresa muito melhores, humanamente falando mesmo. Nossa, hoje eu me comunico bem, hoje eu falo bem, hoje eu sei no que eu sou bom. A empresa permitiu eu ser testado em várias áreas. Então, você está fazendo um bem realmente para a sociedade, para a comunidade, para você mesmo como ser humano. São muitos benefícios que... Se a gente ficar aqui, dá pra falar vários. Você muita tá coisa. ajudando pessoas a realizar sonhos também, né? Então, exatamente. Quando você gera empregos, você ajuda a pessoa a conquistar o apartamento dos sonhos dela, o carro dos sonhos dela. Não é mais só sobre você, né? Sobre pessoas, sobre famílias que estão ali junto com você, jogando junto na sua empresa. E sobre ser uma pessoa melhor, né? Uma das coisas que eu acredito é, você entra na minha empresa, você tem que sair melhor do que você entrou. Em todos os âmbitos. Financeiro, até espiritual, se quiser. Mas de todos os âmbitos, você saiu uma pessoa melhor. Depois que você me conheceu, você se tornou uma pessoa melhor, entendeu? Na minha empresa ali, a minha cultura, ela proporcionava um ambiente onde cada pessoa se tornou um pouco melhor. Até porque um dos meus desafios como gestor é
no que aquela pessoa é boa, no que ela vai desenvolver melhor. Isso vai impactar no próximo emprego dela, na próxima entrevista dela, entendeu? Vai fazer ela ganhar mais, vai fazer ela ser mais feliz, porque trabalhar no que você não gosta é terrível, né? Sim. Então, esse é meu papel como gestor, quando eu entendo a pessoa certa no lugar certo, vai desempenhar o máximo dela, vai ficar na empresa, vai entregar metas, tem vários benefícios. E esse é o olhar do gestor que tem que estar atento para perceber e conversar muito, né? Tanto quanto conversa com o cliente, conversa muito com os colaboradores, e ouvir muito eles. E eu, como sua irmã e como sua funcionária, que já fui por muitos anos, né? E a gente sempre trabalhou junto, diretamente ou indiretamente, e realmente você causa isso nas pessoas, né? Você incentiva elas a fazer o que elas fazem de melhor, aonde elas se sentem realizadas. Então, isso é realmente algo... É algo, assim, admirável, né? Que eu tenho certeza que eu admiro e também outras pessoas admiram isso em você. Obrigado. E aí que eu quero saber agora, pra finalizar, um spoilerzinho aí pra gente, né? Quais são os próximos projetos do Henrique, da Chapéu Estilo? Conta aí pra gente, quais os planos? Eu tenho alguns objetivos de ter várias fontes de renda, né? Então, eu quero ter outras empresas além da Chapéu Estilo. Talvez tenha uma participação dentro da Chapéu Estilo, menor, né? E entregar ela para algum grupo grande e realmente deixar um legado, como foi falado aqui, sabe? Ver ela em várias lojas, em vários shoppings, e algo que em algum momento eu ajudei, teve minha mão naquilo ali. Era realmente o meu sonho, era conseguir vender para um grupo muito grande, né? Que perpetuasse isso, porque eu acredito na marca, de coração eu acredito na marca, de verdade mesmo. Sei o potencial que ela tem. Só que tudo leva muito tempo, muito recurso, dinheiro, capital intelectual, capital financeiro. Então, existem vários passos, né? Então, para o futuro, é ter outras fontes de renda também, é ensinar outros empresários também a ir para a internet. O que eu vivi, a transformação que aconteceu na minha vida, eu também quero que outras pessoas vivam isso, porque realmente a minha vida hoje ela é muito diferente do que ela era quando a perspectiva, né? Que se tornou uma realidade, inclusive. Tornou uma realidade quando eu virei empreendedor, minha vida mudou da água para o vinho, inclusive também financeiramente em diversos. Eu me sinto uma pessoa realizada. É difícil, tudo é difícil na vida, mas a gente tem que escolher o seu difícil, né? Exatamente, não correr e ir para cima, né? Então, meus planos é ter outras fontes de renda, por quê? Assim como você falou, eu ainda tenho outras coisas que eu acredito que eu sou bom. E eu quero me expor em outras coisas novas para ver se eu sou muito bom, pouco bom, se eu vou ser muito bem pago ou não tão bem pago. Então, acredito que essa é uma característica que o empreendedor tem e isso vai a vida inteira. Tem coisas que a gente só vai descobrir que eu acho que a gente é bom lá na velhice. Caramba, eu era bom nisso e nem sabia. Porque você nunca foi exposto àquilo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é se expor a muitas coisas, entendeu? Às vezes você vai descobrir uma coisa que você era muito bom. Talvez você teria ficado milionaríssimo com isso. Você não sabia, né? Mas imagina o Neymar de zagueiro. Gente, acho que nem ia jogar nem no Santo André, entendeu? Mas o Neymar não é doutorado, não tem uma formação acadêmica, mas ele sabe no que ele é bom. Ele treinou, ele foi intenso no que ele é bom. E só isso basta. Tudo. Saber no que você é bom é tão importante quanto saber no que você não é bom. Então pode dizer que saber no que você não é bom é até melhor. Se focar no que eu não sou bom. Porque a gente gasta uma vida toda tentando às vezes descobrir ou trabalhando em algo que a gente não é bom. E aí gasto muito tempo, que é o nosso maior recurso, em coisa que a gente não era bom. E aí você não desenvolve seu potencial melhor, que era no que você realmente é bom. Sim. É só 24 horas por dia, entendeu? Tem que focar no que a gente é bom. O resto, você delega ou deixa de lado mesmo, entendeu? Porque a gente não vai viver, não vai ter tempo pra de novo. Tudo. Vai ter tempo hábil não dá pra testar tudo. Não e dá. também, como você foi pro jogo do Valuation, né? Valuation está pautado em venda, diria nosso amigo Flávio Augusto. O jogo do Valuation é sobre vender empresa. Marca própria também é sobre vender empresa, né? Natural. O empresário vender empresas é normal. Ele cria para poder vender mesmo. Sim. Tudo tem um tempo, tem um ciclo, né? Eu acho que tem que vender mesmo. Inclusive, já montei a Chapéu Estilo pensando em vender desde o começo. Não é uma surpresa, não é algo que surgiu. Inclusive, se eu montar outras empresas, também é pensando em vender. Também, por mais que eu gosto muito da marca, eu gosto de tudo que eu criei, eu acredito que é um próximo passo.
sabe? Entregar o bastão para alguém ainda maior, tá num outro nível ainda maior. E essa pessoa, inclusive, levar a empresa para um nível ainda maior, né? Sim, É mentalidade, né? No Powerhouse eles falaram falou bastante disso. Falou bastante disso. Então chegamos ao fim, Henrique. Foi muito bom saber mais um pouquinho da sua história. Fiquei admirada e fico muito feliz por tudo que você tem construído até aqui. Para finalizar, queria que você deixasse para nossa audiência suas redes sociais, o site da Chapéu Estilo e onde que a gente pode encontrar sua marca. Redes sociais @Chapéu Estilo. O site é www.chapeuestilo.com.br. Estou em várias redes sociais, inclusive também estou no YouTube. E convido vocês a criar um chapéu customizado, falar com a minha equipe. Tenho certeza que vocês irão adorar. Bom, obrigada, né, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Sempre que se deixar, a gente fica aqui, gente, conversando. Ixi, eu e meu irmão 2, 3 horas de conversa todo dia no telefone. Então, A terapia. a gente vai ter que fazer vamos ter que fazer outros episódios pra gente entrar em outros assuntos, né? Mas muito obrigada pela sua participação. Já conheci e admiro a sua história e adorei que você compartilhou ela com mais pessoas. Eu que agradeço ter vindo aqui. Obrigado pela oportunidade, pela voz que vocês me deram, né? Tudo que eu falei é o que realmente acredito mesmo, de verdade. Com muita verdade mesmo. E encorajo vocês aí a realmente abrirem suas empresas, estudarem muito, porque não é só abrir, não é só ter coragem, tem que estudar pra caramba mesmo pra ser empresário. Inclusive, isso diferencia o empresário pequeno do empresário que deu certo. Realmente a parte teórica importa muito de verdade mesmo, pois, no final das contas, uma empresa é uma grande conta de matemática, e mistura matemática e ciência. A ciência lá do criativo, mas mistura muito a parte matemática. Obrigado por terem me recebido, espero que todos tenham gostado, que eu tenha contribuído, e gostaria de voltar mais vezes, sim. Se me convidar, eu volto. Até a próxima. A gente com certeza te convida de novo para saber sobre mais assuntos. Obrigado, verei com o maior prazer. É isso, creators. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito, né? Tenham tido vários insights com esse episódio. E até o próximo. Tchau! Tchau!